Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Por que, pois, olharia eu para uma donzela? Muitas vezes há uma concepção errônea de que a imoralidade sexual se origina do coração, como se fosse uma questão de sentimento ou pensamento que leva diretamente à ação. No entanto, isso ignora um passo inicial importante. A imoralidade sexual não começa no coração. Pelo contrário, o coração está envolvido em uma fase posterior. Essa progressão foi compreendida por Jó, que reconheceu que a imoralidade sexual surge primeiramente do que alguém escolhe observar. Por exemplo, se ele se permitisse olhar para uma mulher com luxúria, seu coração então se envolveria nesses pensamentos, eventualmente o impelindo para o pecado. Para se proteger disso, Jó prometeu nunca olhar para as mulheres com luxúria, um compromisso que Davi, ao contrário, falhou em fazer, resultando em sua queda. O livro de Provérbios oferece advertências explícitas contra seguir o caminho do adultério, comparando cama da adúltera até a sepultura. A Bíblia está repleta de advertências sobre a imoralidade sexual, refletindo seu desafio pervasivo mesmo entre os cristãos. É um problema com o qual muitos lutam, apesar da clara orientação bíblica em contrário. Considere um dos avisos bíblicos contra a imoralidade sexual como ilustração. Provérbios capítulo 6, versículo 32. Mas o que comete adultério com uma mulher carece de entendimento. Quem o faz destrói a própria alma. Isso claramente demonstra que nem todos os pecados são iguais. De fato, embora todo pecado eventualmente leve à morte, eles diferem significativamente em natureza e consequência. Por exemplo, dizer uma mentira não prejudica diretamente o próprio corpo, nem destrói a alma da mesma forma que outros pecados poderiam. A Bíblia menciona especificamente que o adultério, ao contrário do roubo ou da mentira, resulta na destruição da própria alma. A imoralidade sexual é particularmente grave. É um conceito que acredito nós como humanos não compreendemos ou apreciamos totalmente a seriedade. A imoralidade sexual é uma questão crítica que não deve ser tratada levianamente, especialmente dentro da igreja. Um aspecto significativo desse desafio hoje é a pornografia. Em vez de mencionar consistentemente a palavra pornografia, vou me referir a ela como vídeos profanos, porque é exatamente isso, profano. Esta questão é de suma importância no cristianismo e exige atenção urgente dentro das comunidades da igreja. Muitas pessoas podem evitar olhar com luxúria para os outros, mas secretamente se envolvem em assistir o que pode ser chamado de vídeos profanos. Não é incomum encontrar pessoas que condenam publicamente a luxúria e o comportamento promíscuo, mas lutam em particular com um vício em assistir a tais vídeos na internet. As implicações de assistir a vídeos profanos ultrapassam a mera dependência e falha moral. Isso impacta profundamente o bem-estar psicológico dos indivíduos. A prevalência do consumo de pornografia é alarmante. Aproximadamente 40 milhões de americanos veem pornografia regularmente, sendo que esse conteúdo representa 35% de todos os downloads da internet. Mesmo entre líderes religiosos, as estatísticas são preocupantes. 1 em cada 5 pastores de jovens e 1 em cada 7 pastores seniores supostamente assistem a vídeos profanos regularmente. Acredito que esse número possa ser maior, já que nem todo pastor ou pastor de jovens pode admitir ter uma dependência de vídeos profanos. Mais de 70% dos cristãos ou membros da igreja lutam com esse problema, assistindo a vídeos profanos pelo menos uma vez por mês. Além disso, uma grande maioria de adolescentes e jovens adultos, 90% e 96% respectivamente, exibem atitudes em relação à pornografia que variam de encorajamento e aceitação à neutralidade. A cada segundo, 28.058 os usuários estão assistindo pornografia na internet. Você ouviu corretamente. A cada segundo, aproximadamente 3.075 US estão sendo gastos em vídeos impuros na internet. A cada dia, 68 milhões de buscas relacionadas a vídeos impuros, 25% do total de buscas, são geradas. E o que choca muitos é que 1/3 dos espectadores de pornografia são mulheres. Jó 31, versículo 1. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Por que então deveria eu pensar em uma donzela? Em um testemunho convincente de sua retidão, Jó declarou um pacto com seus olhos para não olhar com luxúria para uma mulher jovem. Esta declaração é encontrada em Jó 31, um capítulo onde Jó articula sua defesa final, da integridade. Dentro deste trecho, Jó detalha várias ações virtuosas que empreendeu para manter sua integridade diante do Senhor. Notavelmente, ele prioriza seu compromisso de proteger seus olhos de olhares luxuriosos acima de todas as outras ações. Esta escolha destaca a profunda importância que Jó atribui à pureza da visão como pedra angular da vida justa. O ato de começar sua lista com um voto de controlar seu olhar revela muito sobre o arcabouço ético dentro do qual Jó operava. Isso sugere que a capacidade de se abster de olhares luxuriosos é uma medida crítica.
do total da retidão e da inocência de uma pessoa. Essa perspectiva não é única para Jó, mas ressoa ao longo dos ensinamentos bíblicos e é refletida na caracterização de Jó, como um homem íntegro e inocente, uma designação que fala de sua fortitude moral e integridade espiritual. Além disso, o Pacto de Jó destaca uma verdade universalmente reconhecida. Os olhos servem como uma porta pela qual a luxúria pode entrar, afetando particularmente os homens. No entanto, as mulheres também não estão imunes a isso. Um olhar luxurioso pode criar várias fortalezas em sua vida. Uma vez que Satanás tem uma fortaleza, ele não a abandonará facilmente. Isso explica por que muitos indivíduos lutam para parar. Eles se vêm lutando contra o mesmo pecado por 10, 20, 30 anos. Porque tornou-se uma fortaleza. Com apenas 1, 2, 3 cliques você ganha acesso a outro mundo. Quanto mais você se imerge nesse mundo, mais profunda a fortaleza se torna e mais apertadas suas garras se enrolam em volta de você. Habitamos um tempo de mudanças sem precedentes, onde o próprio tecido de moralidade e comportamento humano está passando por uma transformação. Esta era é caracterizada por a facilidade com que o pecado pode ser entregue em nossas portas, semelhante a encomendar um produto online. Com apenas alguns cliques, indivíduos podem se ver mergulhados em um mundo que é, na melhor das hipóteses, moralmente ambíguo e, na pior das hipóteses, totalmente demoníaco. Essa proximidade digital com o pecado não apenas o tornou mais acessível, mas também alterou nossa percepção sobre ele. O engajamento frequente das pessoas com o pecado, através de várias plataformas digitais, levou a uma dessensibilização em relação a comportamentos e conteúdos que antes eram universalmente condenados. À medida que os indivíduos se tornam cada vez mais enraizados em seus pecados, há uma tendência crescente de normalizar tais comportamentos. O que antes era considerado aberrante ou prejudicial, agora é frequentemente visto como uma parte inseparável da identidade ou estilo de vida de alguém. Essa mudança, na percepção, não é apenas uma mudança nas normas sociais, mas uma alteração fundamental na forma como o pecado é internalizado e racionalizado pelos indivíduos. O constante bombardeio de conteúdo pecaminoso combinado com a validação social tem borrado as fronteiras entre o certo e o errado para muitos, levando a um estado onde o anormal se torna normal e o prejudicial se torna aceitável. Essa normalização do pecado é um desenvolvimento preocupante, pois significa um afastamento das âncoras morais tradicionais. A ideia de que alguém pode encomendar o pecado à sua porta tão facilmente quanto encomendar comida ou roupas online ilustra a mercantilização do vício na sociedade atual. Essa facilidade de acesso, combinada com um ambiente que muitas vezes celebra, em vez de condenar certos tipos de pecado, tem facilitado uma mudança cultural. O pecado não é mais algo a ser evitado ou arrependido. É cada vez mais visto como uma escolha pessoal ou expressão desprovida de peso moral. Além disso, esta era é marcada por uma rápida evolução no comportamento humano e relacionamentos. O mundo digital, ao oferecer inúmeros benefícios, também coloca desafios significativos à nossa bússola moral. O anonimato e o distanciamento proporcionados por telas pode levar os indivíduos a se envolverem em ações que de outra forma evitariam na vida real. Esta desconexão das consequências tangíveis de nossas ações contribuiu ainda mais para a mudando paisagem da moralidade. O problema com essa fortaleza é que ela introduz outras fortalezas. Uma vez que a pornografia se torna uma fortaleza, a luxúria se torna uma fortaleza, o que leva a outra fortaleza, a fornicação. A fornicação, por sua vez, se transforma em adultério quando se é casado. Uma fortaleza abre a porta para mais. O que acontece no mundo invisível quando você assiste? A pornografia é que constrói a luxúria. Ela nutre e alimenta, fornecendo tudo o que a luxúria precisa crescer. Por que você acha que Jó fez uma aliança com os olhos? A ideia de uma aliança, um termo do latim, convenir, significando uma união, pressupõe duas ou mais partes que se reúnem para fazer um contrato, acordo sobre promessas, estipulações, privilégios e responsabilidades. Ele estava em acordo com os olhos sobre o que ele olharia. Jó capítulo 31, versículo 1. Eu fiz uma aliança com meus olhos. Por que então eu deveria pensar sobre uma empregada? Lust é algo para não ser jogado com. Jobs, profunda compreensão de que Deus é onipresente e onisciente, vendo tudo o que fazemos e totalmente consciente de nossas ações, serve como uma verdade fundamental para viver uma vida justa. Ele reconheceu que nenhum aspecto de nossas vidas, especialmente nossos pecados, pode ser escondido de Deus. Esta consciência informou a abordagem de Jó à vida, obrigando-o a viver de uma maneira que se alinha com as expectativas divinas. A realidade é gritante. Embora seja possível esconder aspectos de nossas vidas, de nossos cônjuges, pastores ou qualquer outra pessoa em nossos círculos sociais, em última análise, não somos responsáveis perante eles. No final de nossa jornada terrena,
A responsabilidade final está diante de Deus, o único ser de quem nada pode ser escondido. Essa percepção impulsiona a importância de se esforçar para levar uma vida que é reto e irrepreensível aos olhos de Deus. No mundo de hoje, onde a exposição a inadequados conteúdo, particularmente vídeos profanos, é sem precedentes alta, adotando o princípio de fazer uma aliança com os nossos olhos, como Jó fez, torna-se cada vez mais pertinente. Vivemos em uma era marcada por uma avalanche de tentações, sem paralelo nos anais da história humana. Essas tentações não são apenas mais acessíveis, mas também são mais variadas e complexas, tornando a necessidade de proteger os nossos sentidos, especialmente a nossa visão, mais crítico do que nunca. Fazendo um pacto com nossos olhos, em essência, estão se comprometendo com uma vigilância disciplinada sobre o que escolhemos para ver e se envolver. Este compromisso não é apenas sobre evitar materiais explícitos. Estende-se a todas as formas de conteúdo que podem nos afastar do caminho da retidão. Como Jó, somos lembrados de que a onipresença de Deus inclui uma consciência de nossos pensamentos e ações mais íntimos. Nada está além do seu alcance. Este conhecimento não deve incitar medo, mas sim inspirar uma reverência purificadora que guia nossas decisões e comportamentos. Entreter pensamentos luxuriosos, engajar-se em ações que comprometem nossa integridade moral e qualquer forma de imoralidade sexual são todos vistos por Deus. Entender isso deve servir como um impedimento para tais comportamentos. Mais importante, deve motivar-nos a cultivar uma vida de pureza e devoção. O conceito que Deus está sempre nos observando não deve apenas funcionar como um freio contra a transgressão, mas também como um conforto, sabendo que nossos esforços para viver uma vida santa e irrepreensível são reconhecidos por Ele. Nesta era de tentação, fazer um pacto com nossos olhos, escolhendo deliberadamente a exposição a que nos submetemos, não é apenas aconselhável, é um ato necessário de higiene espiritual. É uma declaração de nosso compromisso de viver de uma maneira que honra a Deus, reconhecendo sua presença constante em nossas vidas. Assim como Jó, nosso objetivo deve ser levar vidas que reflitam nossa consciência da supervisão perpétua de Deus, esforçando-nos sempre para viver de maneiras que lhe agradem, plenamente conscientes de que nossa responsabilidade final é para com o Criador que tudo vê.